Abra sua Bíblia, por favor, comigo no livro de Malaquias. Nós estamos há algumas semanas estudando o livro do profeta Malaquias. Hoje semana passada nós terminamos o capítulo 2 e hoje nós iniciaremos o capítulo 3. Estamos numa sequência. Então, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículos Aliás, na semana passada nós já tínhamos ministrado o capítulo 3, iniciamos o capítulo 3 e terminamos o verso de 1 a 5, e hoje nós iniciaremos o verso de 6 em diante. Esse texto, ele muito tem sido usado quando vamos aprender, quando vamos falar sobre a importância de ofertarmos na casa do Senhor. Aliás, hoje os irmãos ouviram aqui que o nosso irmão Edir, ele usou justamente parte do que a palavra de Deus vai nos falar aqui, na sua ministração. Mas nós faremos isso nessa noite, numa ótica diferente. Nós não vamos ministrar essa palavra num momento de oferta, mas nós vamos ministrar essa palavra dentro de um contexto aonde Deus ele espera receber de nós o culto que o agrada. Deus ele não aceita qualquer culto. Ele não quer qualquer culto, ele quer o culto que o agrade. E como saber qual é o culto que agrada a Deus? A sua palavra nos ensina. E aqui no verso 6, da mesma maneira, ele faz uma declaração ao povo, o povo meio que distraído, meio que às vezes dando a entender um pouco de ironia nas palavras, rebate a afirmação de Deus com uma pergunta duvidosa, e Deus então novamente vai colocar a sua palavra por meio do profeta, para que o povo entenda o que ele está falando. E ele começa dizendo no verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? E aí Deus faz uma outra pergunta a eles. Todavia, e aí Deus faz uma afirmação. Todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus.
Roubará o homem a Deus? Esta é uma pergunta que ele fez ao seu povo. O povo de Israel aqui, nós vemos nesse momento, fazendo um rápido resumo e uma busca, lembramos que Israel esteve cativo, esteve preso no cativeiro babilônico, e aqui nesse momento da história, quando Malaquias é levantado por Deus para trazer uma mensagem ao povo de Israel, era importante lembrarmos que Israel já havia voltado do cativeiro, mas eles estavam completamente desviados. Depois de tudo que eles passaram, se esperava que eles ficassem firmes, que eles ficassem fortes, atentos, mas não, eles estavam completamente despreocupados com a vontade de Deus, cultuavam a Deus de qualquer maneira, ofereciam qualquer oferta no altar, qualquer sacrifício, ou seja, qualquer animal. Quando a palavra dizia a eles para que eles escolhessem, tinha uma regra, uma maneira de como tinha que ser este animal. Um animal perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Tinha que ser o primeiro do rebanho, de preferência ali aquele animal, o melhor. Eles tinham que trazer, entregar na mão do sacerdote. O sacerdote então olharia este animal, verificaria que ele estava dentro dos padrões, e aí então ofereceria a oferta. Isto fazia parte do culto que agradava a Deus. Porque tinha um simbolismo, um significado trazer um animal, e um animal ser colocado no altar e sacrificado. Acontece que os sacerdotes, por sua vez, muitas vezes, que deveriam fazer a checagem desse animal, muitas vezes percebia que a pessoa trouxe uma oferta quebrada, trouxe uma oferta defeituosa, trouxe qualquer coisa. E o sacerdote, ao invés de abençoar, ao invés de ajudar, ao invés de conduzir esta pessoa a fazer o que era certo, ele aceitava também, porque ele também, como participante da casa de Israel, participante do povo de Israel, também estava desviado da vontade de Deus, naquilo que era importante, a maneira correta de cultuar a Deus. Recebia esta oferta, entregava no altar, oferecendo em nome daquela pessoa, mas qualquer oferta, tirava o ensino verdadeiro do coração das pessoas, e dessa forma Israel foi cada vez mais se afastando da vontade de Deus e quebrando uma aliança com Deus. O povo de Israel falhava quando ele vinha ao templo por rotina, e não por amor a Deus. Aqui já fica uma lição para nós. Nos dias de hoje, Deus não mudou, Ele é o mesmo. A forma de cultuar, os utensílios mudaram, o tipo de oferta mudou, não precisamos mais entregar um animal no altar. Tudo bem, Igor? Não precisamos mais entregar um animal no altar, mas nós precisamos entender que aquele animal hoje, do passado hoje, ele foi assumido o seu lugar por aquele que recebeu o pecado de toda a humanidade. Jesus é este sacrifício vivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Ele é que trouxe a nós a libertação. Ele é que nos perdoou os pecados. Ele que nos deu salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo. O culto hoje não se tem um altar aonde se derrama sangue, não precisa mais como no passado, porque Jesus já fez isso quando ele foi à cruz do Calvário. É importante entendermos que o animal lá dos dias de Malaquias, do povo de Israel, ele já tipificava aquele que viria morrer por nós na cruz. Então o povo de Israel fazia isso exatamente por rotina, acostumou a fazer. E aí uma lição para nós: como nós estamos cultuando a Deus nos dias de hoje? Estamos fazendo, nós vimos a igreja por amor a Deus? Ou nós vimos a igreja, a gente vem à igreja, à casa do Senhor, por uma rotina, já estamos acostumados, todo domingo fazemos isso?
O apóstolo Paulo disse na palavra dele que Deus ama. Quando ele fala de oferta, Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, pode alguém trazer uma oferta sem alegria? Pode. Eu considero que esta pessoa ela só vai colocar o dinheiro no altar, na casa do Senhor, mas ela não vai participar da bênção, ela não vai receber a bênção completa sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque Deus ama somente quando aquele dá com alegria. Quem dá com tristeza, quem dá com dor, quem oferece uma oferta meio com remorso, meio arrependido, perdeu dinheiro. Não vai agradar o coração de Deus e não vai ser abençoado. A oferta, Paulo disse, ela tem que ser voluntária. Claro, agora eu estou falando um exemplo de Paulo, quando ele estava tratando da igreja, no ofertar, no momento de trazer uma semente, uma oferta na casa do Senhor. Malaquias está dizendo que o povo de Israel cultuava Deus de qualquer maneira, fazia o culto de qualquer forma. Traziam ofertas que Deus havia proibido eles trazerem. Olha isso. O que não era para eles trazerem, eles traziam. Traziam o cego, o animal defeituoso. Foram acostumando dessa maneira. Os sacerdotes menosprezavam as coisas importantes, as coisas sagradas. Como eu já falei. Todo o povo, incluindo os sacerdotes, quebraram a lei. Nós vimos no último capítulo. Quebravam a lei quando eles se divorciavam da mulher da sua mocidade. Quando eles abandonavam a sua esposa, eles quebravam a lei de Deus, porque Deus abomina o divórcio, está na palavra. Deus não quer que o marido se divorcie da mulher e nem a mulher do marido. Todo o povo, incluindo os sacerdotes, quebravam a lei quando eles faziam casamentos proibidos, casamento com mulheres pagãs, mulheres que adoravam deuses. E ainda traziam essas mulheres com seus deuses para dentro do santuário do Senhor. Isso era abominação a Deus. Vinham adorar um Deus, e foi a nossa última mensagem, eles vinham na casa do Senhor oferecer um culto, mas eles vinham adorar a um Deus que para eles era um Deus injusto. Lembra disso? Quando eles diziam, Senhor, o ímpio está prosperando, o Senhor trata eles diferente de nós. Se achavam melhores, o povo de Israel se achava melhor do que aquele que não era do povo de Deus. Achava que Deus protegia mais o ímpio do que eles mesmos. E enfim, mesmo fazendo essas coisas erradas e merecendo por isso um destino terrível, Deus apresenta-se da seguinte forma no versículo 6, como nós acabamos de ler: porque eu, o Senhor, não mudo. É o que ele diz ao povo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, mais uma vez ele está lembrando aqui, falando para eles, vós, filhos de Jacó. Quando Deus fala na palavra, menciona o nome de Jacó, menciona o nome de Abraão, Deus está fazendo o povo se lembrar que Ele é o Deus da promessa com os seus antepassados. Vós, filhos de Jacó, por isso vós não sois consumidos. Se Deus mudasse, nenhum deles estaria vivo. Olha o verso 7. Desde os dias de vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardaram. Amados, o problema todo aqui não está no não dizimar. O problema todo não está em não trazer a oferta. O problema todo não está em eles estarem roubando a Deus. O problema todo está em eles não estarem obedecendo a Deus, obedecendo à vontade de Deus. Tudo isso, essas atitudes deles, faziam do culto a Deus algo sem sentido. E
E por isso que Deus continua dizendo: ainda existe mais coisas que tenho contra vós. E aí ele diz no verso 7, desde o dia dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardastes. É importante nós entendermos uma coisa: um pai que ama um filho, quando ele vai ensinar o filho a crescer, a ser alguém importante, a ser um adulto, o pai, a mãe, ele dá ensinamentos aos filhos. Você lembra muito bem disso porque você um dia foi um filho. Talvez você seja ainda um filho que mora com seu pai e sua mãe. Mas eu me lembro muito bem quando os meus pais davam ensinamentos a mim, aos meus irmãos, mas posso falar de mim. Dizia: olha, eu quero que você faça desse jeito. Faça isso, isso, isso e isso. Quando eu voltar, eu quero ver se você fez isso, 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 isso. É assim que é o certo. É assim que eu me agradarei. Aí, quando os pais voltavam, eu não tinha feito. Ou nós não fizemos, porque talvez você pode se achar na mesma situação que a minha. E aí, então, o que acontecia? Eu chegava diante do meu pai e da minha mãe: você fez? Não, não fiz. Por que não? Eu brinquei, eu me diverti, eu esqueci, eu fui fazer outra coisa. Então eu quebrei uma regra, eu quebrei um estatuto, eu quebrei uma ordem direta, ou seja, eu desobedeci. A obediência era: não saia de casa enquanto eu estiver fora, mas eu saí de casa, então eu desobedeci aos meus pais. E aí o meu pai, a minha mãe chegaria para mim e dizia: por causa disso, da sua desobediência, você agora vai ficar de castigo, você será disciplinado, você não vai receber aquilo que você queria receber. E assim que os pais faziam nos dias que eu era criança, e ainda eu fiz com as minhas filhas, e se ainda for necessário, ainda faço, porque elas moram comigo. São regras, estatutos, para que a pessoa seja formada, para que a pessoa tenha um caráter, para que a pessoa não saia da vontade de Deus. A questão é que nós, muitas vezes, estamos sempre ouvindo Deus, os seus estatutos, um Deus de aliança. Ele tem uma regra, mas nós, por causa do pecado, temos a tendência de querer nos afastar. Israel se afastava de Deus, e quando ele se afastava de Deus, eles estavam desobedecendo a Deus. Israel desobedeceu a Deus no deserto. Israel desobedeceu a Deus no tempo dos juízes. Israel desobedeceu a Deus no tempo dos reis. E mesmo nessa postura de desobediência, Deus vai dizer a eles: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se vocês voltarem para mim, eu me voltarei para vós. Quando acontecia conosco que nós desobedecíamos, recebíamos o castigo por nossa desobediência, pagávamos, cumpríamos com o castigo, e aí vinha o pai, vinha a mãe e trazia todo um afago, um abraço, um carinho, dizendo: olha, o pai e a mãe fez isso com você porque nós te amamos, porque você é importante para nós. Aliás, é o correto que um pai precisa e uma mãe precisa fazer com os seus filhos, disciplinar os seus filhos. Depois que você disciplina, você assopra. Você cura com um abraço, cura com uma palavra, cura com um presente, mas não podemos inverter estas coisas. Elas fazem parte, mas todas elas são importantes e todas elas têm o seu devido lugar. A questão é que muitas vezes nós esquecemos de algumas e usamos outras. Tem pai que não tem uma palavra, que não abraça, mas quer dar um presente. Não é por aí. Deus, toda vez que Israel desobedecia, chamava Israel e dizia para eles: tornai-vos para mim. Se vocês voltarem para mim, eu voltarei para vós.
Sabe o que significa essas palavras? Que nós estamos diante de um Deus que é um Deus que sempre nos dá uma segunda chance. Um Deus de segundas oportunidades, um Deus de terceira oportunidade, um Deus de quarta oportunidade, um Deus longânimo, um Deus que não desiste de nós. Quer dizer que existe solução para a nossa rebeldia. Existe solução para as nossas desobediências. Deixemos de ser desobedientes e voltemos-nos definitivamente para Deus. O apelo de Deus era: tornai-vos para mim. E a essa queixa, o povo diz a Deus assim, o povo dizia a Deus: em que havemos de tornar? Olha só, Deus estava dizendo: voltem para mim. E o povo dizia: em que é que nós temos que voltar para o Senhor? Eles não se achavam errados, eles não reconheciam o erro deles, eles não reconheciam a quebra da aliança, a desobediência. Em que havemos de tornar? Em que havemos nós de voltar para ti? Onde foi que nós nos afastamos de ti? Era isso que eles estavam dizendo para Deus. Estamos aqui, viemos à tua casa, entregamos ofertas. Onde é que nós nos afastamos de ti? E agora no verso 8 Deus vai dizer ao povo, Ele vai dizer: roubará o homem a Deus? Roubar-te? Talvez alguém pudesse ter perguntado para Deus quando ouviu Malaquias falando: roubar-te? Como assim? Nós alguma vez te roubamos? Senhor, em que nós te roubamos? Deus vai então responder a essa pergunta. E Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Aqui é uma preocupação de muitas pessoas que quando leem esta palavra, eles acham que Deus é a pessoa mais mesquinha do mundo. Deus é o Deus que mais se preocupa com riquezas para Ele. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que a Ele pertence o ouro e a prata. Deus não precisa do meu e do seu simplório dinheiro. Se nós ofertarmos ou não, Ele continua sendo Deus. A questão é que Deus quer abençoar a nossa vida. E como é que Ele quer que nós sejamos abençoados? Com uma grande quantidade de entrega de dinheiro? Não. Deus quer que nós sejamos abençoados com a nossa obediência. Obedecer em cumprir um ato de fidelidade, de ser fiel. Essa era a questão aqui que o povo de Israel não estava entendendo. O motivo deles andarem longe de Deus é porque eles deixavam todas as vezes a obediência, deixavam de ser fiéis desta forma. Amados, guarde uma coisa no teu coração: o andar afastado de Deus. Quando andamos afastados de Deus, o resultado disso é infidelidade a Deus. O andar afastado de Deus resulta em infidelidade para com Ele. Eles estavam a roubar a Deus na parte que lhe pertencia. É importante entendermos isso. Fazia parte do culto, lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, desde o início, a entrega do dízimo na casa de Deus. Todo judeu, todo israelita tinha como dever trazer uma 10ª do seu inteiro. Ele pegava a 10ª, ou seja, uma parte de 10. Ele pegava esta 10ª dos seus ganhos, 10%, por isso que chama dízimo. 10% dos cereais, 10% podia ser dos seus frutos, dos seus animais. Estas ofertas serviam para quê?
para alimentar os que trabalhavam na casa do Senhor. Havia uma tribo inteira, a tribo dos levitas. Eles não, na separação das tribos, eles foram a única tribo que não recebeu terra por herança. A gente se esquece disso. Todas as 11 tribos, as 12 tribos receberam a sua porção, mas os levitas não. Deus disse, eles não vão receber terra, porque a herança deles está nas minhas mãos. Eu sou a herança deles, eu vou cuidar deles. Mas fica estabelecido que todos os dízimos, as ofertas, vão ser trazidas pelo povo no tabernáculo, para que haja mantimento na casa, para que os levitas sejam abastecidos, eles e suas famílias, porque eles trabalhavam dioturnamente na casa do Senhor, assim como os sacerdotes também, porque os sacerdotes também faziam parte desta tribo. Esta foi a direção para que o povo andasse bem, mas o povo foi esquecendo disso. O que estava, na verdade, a acontecer no tempo do profeta Malaquias, era que o povo, mais uma vez, estava a ser desobediente à vontade de Deus. Eles não levavam os dízimos, eles não ofertavam. Talvez por estarem vivendo um momento difícil, eles não levavam. Quando vinha esse tempo difícil, talvez eles pensassem assim, não vou levar o dízimo, porque eu estou vivendo um momento difícil, estou desempregado, não estou indo trabalhar no meu trabalho. Naquela época eles estavam falando isso. Não vou levar o meu dízimo. Talvez naquela ocasião eles pensassem assim, se eu não levar o dízimo, eu vou viver um pouco melhor nesse momento, porque as coisas não estão bem. Esse é o maior mal, o maior problema nosso nos dias de hoje, quando nós vamos separar 10% de tudo que Deus nos dá, para nós trazermos na casa do tesouro, na casa do Senhor, para que haja mantimento, para cuidar da obra do Senhor. O diabo aparece e diz, olha, vai faltar nesse mês, a coisa não está boa, olha, a situação não está bem, olha, o seu marido está desempregado, olha, sua esposa está desempregada, não é momento disso. O diabo vai buzinando, porque o diabo não quer ver eu e você obedecendo à palavra de Deus. O diabo quer ver, ele quer nos ver caídos, ele quer nos ver quebrando a nossa aliança, a nossa fidelidade para com Deus. Por isso ele vem com esses convites para nós. É assim que acontece conosco. Quando vem os momentos mais apertados, quando vem o momento da quebra do carro, eu sei porque nós passamos isso alguns meses atrás. Quando vem uma quebra de alguma coisa importantíssima na nossa casa, quando vem uma surpresa, é nesta hora que nós somos testados na nossa fidelidade. Se nós vamos reter ou se nós vamos devolver o que não nos pertence, porque 10% é dele, não é nosso. Ou seja, você tem 90%, dos 100%, 90% é seu. Para você usar, administrar, debaixo da sabedoria de Deus e fazer o que você quiser. E 10% é para devolver para Ele, na casa dele. Foi a forma tão amorosa que Deus instituiu para que houvesse o cuidado da sua casa ser abastecida e o cuidado para que nós também fôssemos abençoados na nossa atitude de fidelidade. Tem até uma historinha de um garotinho que recebeu 2 moedas da sua mãe. Você deve conhecer essa história. E ele pegou aquelas moedas com tanta alegria, e a mãe disse, essa moeda é para você entregar na casa do Senhor, ela é de Deus.
Guarde bem essa moeda. E essa aqui é para você tomar o seu sorvete depois do culto. Ah, mãe, obrigado, guardou a moeda e saiu correndo. E na caminhada a moeda caiu do bolso dele, rolou e caiu dentro do bueiro. E ele disse, ai, que pena, perdi a moeda de Deus. Por que não perdeu a moeda dele, perdeu a de Deus? Porque nós somos rápidos em achar uma resposta para aquilo que nos beneficia. Mal sabemos que nós não estamos sendo beneficiados em nada, porque o que Deus espera de nós é que nós confiássemos e disséssemos, poxa, acabei de perder a minha moeda, mas não tem problema, Senhor, a sua está guardada comigo. Eu vou entregar porque ela é tua, e tudo que eu tenho, eu preciso, o Senhor é que vai me dar. É isso que Deus espera de nós. E no verso 9, o povo começa a entender o porquê que eles estavam debaixo de uma maldição. Verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda, ou seja, não tem ninguém que escapa, todos, inclusive ali os que se achavam, né, os melhores, os que mais tinham recursos, todos, nação toda. Entregar o dízimo fazia parte, amados irmãos, dos termos da aliança que Deus tinha com o povo de Israel, que mediante o cumprimento, eles eram abençoados, e mediante a quebra desses termos, eles seriam amaldiçoados, perderiam a bênção. Como eu já disse no começo, não era uma questão de dinheiro, porque Deus não precisa do dinheiro. Deus, Ele pede o dinheiro, Ele pede que você entregue o dízimo dEle, na casa dEle, porque Ele quer abençoar você. Ele quer ver a tua fidelidade, o quanto você confia nele, o quanto você espera nele. O problema não era o dízimo, o problema era a desobediência de Israel. O problema de Adão e Eva, amados irmãos, não foi comer o fruto. Nós precisamos entender isso. Não foi comer o fruto proibido. O problema de Adão e Eva foi eles serem desobedientes à vontade de Deus. Nós temos a tendência muitas vezes de criticar Adão e Eva pelo pecado que eles cometeram. Mas o princípio é o mesmo. Será que na minha fidelidade a Deus eu tenho falhado? Talvez essa é uma pergunta que você poderia fazer nessa noite. Será que na minha fidelidade a Deus eu não tenho falhado? Veja que o povo culpava Deus, que os ímpios prosperavam. Nós vimos no capítulo anterior que os ímpios prosperavam e que Deus estava a ser injusto com o povo. Olha, o Senhor está sendo injusto conosco. Onde está o Deus da justiça? É o que eles diziam. Mas agora Deus dizia a eles: vocês estão a receber o prêmio da vossa injustiça, da vossa desobediência. Vocês se afastaram de mim, vocês estão longe de mim, fazem coisas tão ou mais erradas que os ímpios. Por isso a vossa vida está errada. Será que nós muitas vezes não agimos dessa forma? Olhamos, recriminamos, achamos que Deus está sendo injusto conosco, porque os ímpios são pecadores, eles estão longe de Deus, eles não vêm à igreja, eles fumam, eles bebem, eles se prostituem, eles roubam, eles fazem isso e aquilo, e Deus ainda vai e os abençoa, porque tem muito crente que olha isso, e se acha injustiçado diante de Deus. Quando Deus faz uma coisa dessa, querido irmão, amada igreja, não há diferença entre o ímpio, não existe diferença entre o ímpio e o povo, o povo de Israel naqueles dias, porque ambos viviam em desobediência.
Não há diferença nos dias de hoje entre o ímpio e entre aqueles que fazem parte do povo de Deus, mas que desobedecem à vontade de Deus. Portanto, antes de você olhar o cisco que está no olho da outra pessoa, primeiro olhe a trave que está no seu. Foi isso que Jesus ensinou na sua palavra. Nós temos uma mania de querer apontar o erro dos outros, quando nós estamos talvez muito mais sujos do que os outros. Aliás, existe diferença, eu já estava me esquecendo disso. A diferença, sabe qual é? É que os ímpios só não vêm à igreja. Alô? Essa é a diferença. É que eles não vêm à igreja. Mas do resto, pode ser que a vida seja igual nas atitudes. E nós temos que pensar sobre isso. Eu já estou indo para o final. Deus vai mostrar aqui o que significa quando Ele diz: volte-se para mim. O verso 10, olha o verso 10. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Provem-me. Deus está se deixando provar. Se trouxermos os dízimos e as ofertas na casa do tesouro, Ele está nos permitindo prová-lo. Provem-me nisso, se eu não vou abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Se vocês fizerem isso, eu abrirei as janelas dos céus e vos abençoarei. Quando Deus está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, aqui a ideia é trazer o dízimo todo. Trazer o dízimo todo. Isso é porque o povo retinha uma parte para si. Esse dízimo ele era trazido para dentro do templo e ali ser gerido para sustento dos levitas, para a manutenção do templo. E a fidelidade, como nós ouvimos aqui hoje na palavra do nosso irmão Edir, a fidelidade não podia ser quebrada, ela tinha que ser inteira. Ela tinha que ser total. Não pode ser um dízimo quebrado, tem que ser um dízimo inteiro. A fidelidade tem que ser completa. Trazer o dízimo todo. Toda vez que o Senhor nos abençoa, nós trazemos para o Senhor. Esse dízimo demonstrava ali a fidelidade desse povo a Deus. Era um reconhecimento que Deus era dono de tudo. Toda vez que você, na hora da oferta, na casa do Senhor, toda vez que você vem para o culto, cultuar ao Senhor, toda vez que você adora ao Senhor, que você se prepara na sua casa horas antes, se veste, você vai escolher uma roupa limpinha, bonitinha, a melhor que você tem. Deus não está atrás de luxo, de riqueza, não. Deus quer você na presença dEle. Ou seja, ofereça o seu melhor. Se o seu melhor é aquela roupa rasgadinha ou surradinha, se essa é o melhor, é essa que vai agradar o coração de Deus, porque Deus conhece você. Venha com fé, venha com fidelidade, venha com obediência, venha com amor. Se entregue na causa do Senhor e Deus vai abençoar você e a sua vida vai sofrer, no sentido positivo da palavra, os resultados abençoadores de Deus. Você vai começar a perceber que coisas novas vão acontecer na sua vida, porque você começou a buscar a Deus, você se preparou mais cedo para vir ao culto, Deus estava vendo você hoje, no final da tarde, se preparando para estar aqui nessa noite. Deus percebeu a hora que você se movimentou para tomar banho, para se arrumar, preparou um perfume, uma maquiagem, um cabelo, seja lá como que você se preparou. Deus estava vendo e dizendo: que alegria, o meu filho está se preparando, não para um encontro para o prazer dele, mas para um encontro para o meu prazer,
porque eu sou Deus na sua vida. Eu vou receber este culto nessa noite do meu filho, da minha filha. Eu não tenho dúvida que Deus, Ele olha para nós e Ele pensa desta forma. Eu não tenho dúvida, sabe por quê? Porque o Deus que eu creio, Ele não é uma estátua, sem vida. Não, o Deus que eu creio, que eu acredito, Ele é vivo. A Bíblia diz que Ele está sentado no seu alto e sublime trono, e os seus pés estão aqui na terra. Sabe o que significa? É para mostrar para nós, dar a ideia, a expressão de que esse Deus é tão poderoso, Ele é tão grande, Ele tem tudo sob o controle dEle. Nada escapa do controle de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele está aqui nesta hora, Ele se move, Ele abençoa, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele salva o pecador. Este é o Deus que eu creio. Aleluia. O dízimo é um reconhecimento que Deus é dono de tudo. E se fôssemos fiéis no pouco, diz a palavra dele, se formos fiéis no pouco, sobre o muito, o que ele vai fazer? Ele nos colocará. Olha que bênção. Vale a pena ser fiel a Deus. Se nós cumprirmos os termos da aliança com a nossa obediência, o Senhor cumprirá com a sua parte, trazendo sobre a nossa vida as bênçãos sem medidas. Aleluia. O verso 11, ele diz, por vossa causa, olha isso, por vossa causa, porque vocês estão obedecendo, porque vocês estão mantendo a fidelidade, porque vocês estão se preocupando com a casa do tesouro, estão se preocupando em me agradar. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa videira no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, amados, Deus promete, como troca dessa fidelidade, repreender o devorador. Que devorador é esse? Bem, é importante nós lembrarmos que lá no passado, a maneira como eles entregavam o dízimo não era só em dinheiro. Eles entregavam dízimo de tudo que eles recebiam, tudo que era renda. Dízimo do cereal, dízimo dos frutos da terra, dízimo dos animais, eles traziam na casa do Senhor. E havia ali, naquela época, havia um tipo de gafanhoto. Vários gafanhotos, cada um tinha um nome diferente, e um deles, Joel deixa muito claro na sua profecia, na sua palavra, um deles se chamava devorador. E Deus está trazendo aqui uma figura de linguagem, mostrando para eles que por causa de vocês, o devorador não vai chegar na plantação de vocês. Aleluia. Sabe o que significa isso? Nos dias de hoje, significa esse devorador, é Satanás que sempre vai lá visitar você, quer quebrar o seu carro quando você, no momento que você não podia que o carro quebrasse, quer quebrar alguma coisa na sua casa, vem a enfermidade, lança isso, lança aquilo, para trazer prejuízo na sua vida. Eu não estou falando que na vida nós não teremos tribulações, não teremos dificuldades. O próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos. Nesse mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, porque eu venci, e vocês vão vencer também. Nós vamos ter, e essas questões muitas vezes são provas de Deus na nossa vida, para testar a nossa fidelidade, a nossa fé, mas a grande questão é, que muitas vezes, começa a vir um devorador aqui, come lá, estraga lá, e nós muitas vezes achamos que é uma prova da nossa fé. Primeira coisa que você precisa fazer é, teste como está a sua fidelidade. Porque Deus está dizendo, por vossa causa eu repreenderei. Que causa? A atitude de vocês. Que atitude? De vocês trazerem. Trazerem o quê? A fidelidade de vocês. Como? Nos dízimos e nas ofertas. Teste. Não está tudo bem. Estou ofertando ao Senhor com alegria. Estou sendo fiel. Graças a Deus, então, Senhor, me ajuda a passar por essa prova, por essa dificuldade.
me ajuda, e eu vou manter a minha fé no Senhor, e o Senhor vai me ajudar. Amém, queridos? Fique em pé nesta hora. Se nós nos mantivermos assim, não somente seremos abençoados, mas ele termina no verso 12 dizendo: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele estava falando para o Israel como uma nação. Hoje ele fala para nós pessoalmente: vocês certamente serão abençoados, muitos olharão para vocês, vão chamar felizes, vocês vão ser, tudo que vocês empreitarem para fazer será deleitoso, será abençoador, terá resultado, diz o Senhor dos Exércitos. A nossa obediência dará fruto na nossa casa, fora dela e por onde nós formos. Vamos orar.